para que as pessoas possam ter orgulho de falar, eu sou corretor de imóveis, e os filhos falarem, nossa, meu pai ou a minha mãe é corretora e ela ajuda a transformar a vida das famílias, que é o que acontece. Quando a gente fala do corretor, a gente está falando de um trabalho em cima do patrimônio de uma família. Tinha o propósito de apoiar as pessoas se tornarem bons ancestrais. No fim das contas, o que você faz é curar um trauma ali e que libera tudo para acontecer e fluir de uma melhor maneira, né? E quando eu virei essa chave de eu posso mudar a vida das pessoas para que elas não passem pelo que eu passei, para que elas não passem pelo que o meu pai passou de ter vergonha da profissão, esteja presente. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. O Modo Avião de hoje, gravado diretamente do estúdio Imob Report no Cúpula Summit 2026. E hoje eu converso com uma empreendedora que vem de uma história diferente dentro do mercado imobiliário. Ela assume a imobiliária fundada pelo pai e durante a pandemia ela faz a opção estratégica de ingressar à rede Remax. Uma mudança importante, profunda, um marco importante para a história da Remax Pater, em Brasília. O Modo Avião de hoje recebe a Raquel Pena. Raquel, bem-vinda. Prazer tê-la conosco aqui no Modo Avião. Prazer, muito obrigada pela acolhida. Raquel, quero que você comece me contextualizando, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer Brasília, algumas imobiliárias de lá, mas ainda não conheci pessoalmente a Remax Pater. O que é a empresa hoje? Qual é o nicho que vocês atuam lá e dentro de qual área da cidade, né, de Brasília? Hoje a gente tem 2 agências, então uma na Asa Sul e outra no Lago Sul. O nosso posicionamento é muito mais com relação ao corretor, nosso foco é no corretor de imóveis. Interessante. Então, não é a imobiliária que é posicionada, é o corretor que é posicionado em cada nicho. Então, eu tenho corretores que são posicionados na Asa Sul, onde é a imobiliária, tenho corretores que são posicionados no Jardim Botânico e em outros bairros da cidade. Então, a gente trabalha muito com isso, o posicionamento do corretor. Como é que é essa escolha? Da onde que veio ela? Intrigante isso, porque geralmente quando a gente pensa no nicho, a gente pensa no nicho da imobiliária, né? Como um todo. Embora você tenha dito aqui que essa segmentação se dá pelo corretor e não pela imobiliária, as áreas que você cita aqui, né? Asa Sul, são áreas mais nobres da cidade de Brasília, correto? Certo. E aí, como é que é essa coisa de segmentar pelo perfil do corretor? Isso é desde a seleção deles, é a forma de organizar o estoque e dividir entre o time? Isso, o que acontece? Tem um ponto que é um diferencial também, assim, do modelo da Remax, do que a gente acredita que a imobiliária deve ser. Então, o primeiro passo a imobiliária precisa oferecer suporte para o corretor. Então, daí já é um pouquinho diferente do que a gente chama de modelo tradicional. Isso veio com a Remax ou vocês já tinham isso antes? Então, foi uma junção de algumas coisas. E aí acho que eu precisaria contextualizar como é que eu entrei no mercado imobiliário. Bora! Vamos! Eu comecei depois, né? Vamos dar um passo atrás aqui então, gente. Vamos ajustar um pouquinho. O que acontece? Meu pai era corretor de imóveis e ele trabalhava com administração de locação. Só com a parte de administração. E desde pequena eu peço para trabalhar com ele e ele nunca deixou eu trabalhar com ele. E eu ficava possessa, né? Por quê? Por que ele não deixava? Então, aí é que tá. Por muitos anos, eu achei que era um certo machismo da parte do meu pai. Certo. E aí, quando ele faleceu em final de 2015,
Eu entrei na imobiliária, não era uma imobiliária, ele era um corretor autônomo que tinha uma carteira pequena de imóveis. Na época ele tinha quase 100 imóveis. E aí, quando ele faleceu, eu entrei para organizar, era tudo em tabela de Word, não era nem planilha de Excel. Tabela de Word. Tabela de Word. Aí fui com meu irmão, que estava ajudando meu pai na época da doença e tal. E aí entrei só para dar esse apoio e aí fui tomando gosto. Então foi final de 2015, aí fui colocar sistema, entender como é que funcionava. E aí em 2018 a gente foi crescendo a carteira de forma só indicação, e a gente tinha indicação tanto de proprietário quanto de locatário. Isso era um negócio muito interessante, porque o locatário saía do imóvel, procurava outro imóvel e falava: proprietário, leva para aquela imobiliária que você vai gostar. Então a gente foi crescendo a carteira dessa forma. E aí em 2018 eu comprei a parte do meu irmão, e aí em 2019 eu falei: cara, eu só trabalho com locação, preciso entrar para a parte de vendas, porque é o que vai dar mais receita para imobiliária. Tava eu e mais 2 funcionárias. E aí vou fazer o gancho com o que você me perguntou sobre o que eu entendia de imobiliária. Quando eu decidi ir para a parte de vendas, o que eu fiz? Falei, vou entender como é que funciona o processo de vendas das outras imobiliárias, tanto de recrutamento de corretor, quanto a venda em si, captação, enfim. Fui nas imobiliárias grandes, médias, pequenas. Lá em Brasília mesmo. Lá em Brasília. Saí, bateu na porta e foi recebida. Então eu conheci algumas pessoas, falei, me apresenta o fulano que eu queria. E foi indo assim. E aí eu conversei tanto com os corretores quanto com os donos das imobiliárias. E aí, muitas imobiliárias, né, a questão principal era, o dono da imobiliária não confiava tanto no corretor, na questão deles fazerem por fora e tal, e o corretor não confiava tanto no dono, falando que o dono ficava com os principais negócios e era um negócio muito bagunçado. E aí eu olhei para aquilo e eu falei, gente, isso aqui não me parece sustentável, mas quem sou eu? Tô falando de imobiliárias de 30 anos. Mas não me parece sustentável. Você num ponto de vista de alguém que, embora venha de uma família empreendedora no mercado imobiliário, tinha uma visão recente do que é empreender nesse negócio, né? Uma visão fresca. Então esse teu questionamento veio de alguém que estava ali, era quase como se o mercado estivesse se mostrando como ele era para você naquele momento, certo? Exatamente. E aí eu falei, talvez esse não seja o nicho que eu deva seguir, né, e tal. E aí eu fui conversar com um amigo meu, dono de imobiliária de lá, e aí ele falou, Raquel, assim, eu entendo um pouco diferente. Eu não atuo como corretor. A parte de captação e venda é só com os corretores, então eu dou suporte para eles. Aí eu falei, nossa, isso faz sentido. Então, se eu tenho um dono que dá suporte para os corretores, faz o negócio deles rodar melhor e mais rápido, esse é o papel da imobiliária. Falei, esse negócio faz sentido, então não tem porquê do cara fazer um por fora. E eu falei, não, isso muito bom, gostei dessa ideia. Só que aí ele abriu os números de investimento. Falei, eu gostei muito da ideia, mas é inviável. E aí um outro amigo meu falou, por que você não vai conversar com o pessoal da Remax? Foi a hora que eu fui conversar para entender o modelo. E aí a Remax traz muito isso, que a imobiliária tem que dar o suporte para o corretor, para que ele se desenvolva e ele consegue ir aumentando o comissionamento dele mesmo dentro da imobiliária, e a imobiliária não perde os grandes talentos, que é o que acaba acontecendo. E cabia no meu bolso. Entendeu? Então, assim, o grande foco da Remax é, de fato, no corretor. Então, por isso que a gente trabalha a questão do posicionamento do corretor. Claro que em Brasília fica um pouco mais fácil, que é uma cidade em nível de território menor, mas acaba que no recrutamento a gente também seleciona os bairros que fazem sentido para a nossa imobiliária. Então, o posicionamento é do corretor, mas não são todos os corretores que vão entrar, por conta também de questões estratégicas, até para recebimento de lead, a gente conseguir um estoque mais racional, né? Sua imobiliária atingiu o teto? É hora de iniciar um novo ciclo de crescimento. Mais de 11 mil profissionais e 600 imobiliárias em todo o país para fazer negócio com você. Um ecossistema com metodologia para garantir máximo serviço ao cliente, máxima comissão ao corretor e máxima rentabilidade para a sua empresa. Vencer Remax.
Na tua pré-entrevista, Raquel, tem algo que chama atenção quando você conta a história do seu pai, que, me corrija se eu estiver errado, mas segundo o que tem aqui, é de que ele tinha vergonha de ser corretor inicialmente. Então, que foi até o que eu comecei. Ele não deixava eu trabalhar e eu achei por muito tempo que era machismo, né? Quando eu fui entender o modelo tradicional, o que as pessoas de fato pensavam do corretor, aí essa chavezinha virou na minha cabeça. Eu falei, eu passei esses anos todos brigando com o meu pai, depois dele falecido, porque eu tive que entender o processo inteiro, como é que funcionava com o negócio rodando, e eu achando que era machismo. Mas era, na verdade, uma proteção. Uma proteção. E aí, quando eu entendi isso, e foi tudo muito próximo, assim, eu entendi essa questão do que era uma proteção, e aí eu vi o modelo da Remax, falei, com esse modelo, se eu conseguir fazer com que ele funcione, porque a gente trabalha muito com o reconhecimento do corretor e com a capacitação. Então, se eu consigo fazer isso funcionar, pelo menos naquele meu nicho de Brasília, eu vou conseguir transformar a história do corretor de imóveis para que as pessoas não tenham que passar pelo que eu tive que passar, para que as pessoas possam ter orgulho de falar, eu sou corretor de imóveis, e os filhos falarem, nossa, meu pai ou a minha mãe é corretora e ela ajuda a transformar a vida das famílias. Que é o que acontece. E, infelizmente, o Brasil como um todo, e hoje, graças a Deus, isso está mudando, mas não valoriza o corretor como deveria ser valorizado. Porque quando a gente fala do corretor, a gente está falando de um trabalho em cima do patrimônio de uma família, do patrimônio das pessoas e do patrimônio de gerações. O impacto... Eu ouvi esses dias... Participei de uma entrevista, Raquel, e depois de mim veio um consultor de investimento e ele trouxe uma noção que eu não tinha ainda ouvido falar nesse contexto, que era ele como agente de investimento tinha o propósito de apoiar as pessoas se tornarem bons ancestrais. Eu achei aquilo... Eu já ouvi essa palavra, mas não no contexto do investimento, mas que faz todo sentido, no sentido de que se você não se prepara, né, e não prepara... Tem lutas que a gente não vai vencer numa vida, né? Sim. Que a gente vai precisar de algumas gerações. E aí, essa luta de ressignificação do papel do corretor é uma luta de várias gerações. E acho muito bonito e poderoso você trazer essa história, porque, veja, você como uma segunda geração assumindo o negócio do seu pai, vem carregada, claro, de novos valores, e que talvez você estivesse mais preparada, inclusive pelo que o teu pai te deu de formação, pra bater no peito e falar, é isso que eu sou e tá tudo certo. E é muito doido isso, porque talvez isso esteja mais até no campo da psicanálise do que do mundo dos negócios, mas eu acho que não tem como não chegar nesse lugar quando a gente fala de uma empresa familiar. No fim das contas, o que você faz é curar um trauma ali. Não, mas isso, né? Com toda... E que libera tudo pra acontecer e fluir de uma melhor maneira. Isso aí com toda certeza. Tem a parte psicológica, isso impacta muito, e eu acredito muito que a gente precisa ter um propósito, na verdade alguns propósitos, né? E eu gosto de separar os propósitos em propósitos pessoais. Então, o primeiro lugar é meu marido e meus filhos, é a minha família, e o meu propósito profissional. E quando eu virei essa chave de eu posso mudar a vida das pessoas para que elas não passem pelo que eu passei, para que elas não passem pelo que o meu pai passou, de ter vergonha da profissão, então aí eu girei a chavezinha do propósito profissional, que foi o que me deu a aceleração e a resiliência de continuar. Porque eu comecei a franquia, eu comecei a parte de vendas da imobiliária junto com a pandemia. Eu abri o escritório numa quinta-feira, na sexta-feira o DF foi fechado. Então, e foi do zero. Não tinha estoque de venda e não tinha corretor. Entendeu? Então, quando você consegue achar algo que seja verdade... Não tem barreira, né? Não tem barreiras. E ao mesmo tempo, fico pensando, claro, né? Todo mundo que vivenciou a pandemia aqui, que está nos ouvindo, sabe que foi um período muito doloroso para todos nós, mas também teve aquele efeito de que o tabuleiro do jogo mudou, né? Sim. De repente, o jogo da vida ali foi reembaralhado e que, portanto, talvez fosse um ambiente, por paradoxal que possa parecer, mais propício para começar coisas novas, porque já não era mais uma questão de escolha mudar alguns aspectos, era uma questão de necessidade. Sim. Por exemplo, a digitalização das empresas, né? Quem não estava preparado, esses dias eu brinquei, que eu lembro que na época da pandemia, na cúpula, a gente tinha que ajudar as imobiliárias a como fazer uma chamada no Google Meet.
com o cliente, porque era esse o nível ainda era esse o estágio de maturidade digital que a gente tinha. Você vê também assim que, obviamente, né, você como mãe, gestora, tinha várias preocupações ali somadas, né, na pandemia, mas ao mesmo tempo você sentia que tinha esse ambiente propício para Então, e criar? aí, isso foi uma grande vantagem também de estar na Remax. Como é uma marca multinacional, então o CEO da empresa conversava com o pessoal da Itália, que eles já estavam passando pela segunda onda da pandemia. Então a gente chegava conseguiu informação Exatamente. privilegiada. Então, assim, na primeira semana da pandemia, eles já conseguiram liberação do Zoom para todos os franqueados. Então, a gente conseguia fazer todas as nossas reuniões online. Eles liberaram DocSign para todo mundo, então todos os contratos eram assinados eletronicamente de forma gratuita. Que eram coisas, porque eu estava, na época, tentando implementar a assinatura eletrônica na imobiliária para os contratos de locação e os clientes não queriam, eles queriam ir no cartório. Então, veio a pandemia e ninguém mais teve escolha. Sim. Então, assim, foi bom porque a gente estava tendo barreiras para digitalizar e foi bom porque a gente teve muito acesso dentro da rede, muito acesso gratuito, tanto à plataforma de videochamada quanto a de assinatura eletrônica, e aí isso foi mudando e facilitando a vida de todo mundo, graças a Deus. Você levanta vários pontos aqui que poderiam render várias conversas, mas eu queria grifar alguns pontos, porque estamos aqui gravando durante o Cúpula Summit e tem vários pontos que se conectam com as palestras, com as conversas que a gente vem tendo. Um deles é a confiança que você falou, né? A importância dessa relação de confiança, falou-se muito sobre isso aqui na relação com os clientes, mas passa sobretudo e talvez anteriormente na relação da empresa, da imobiliária com os seus corretores, né? Como estabelecer uma relação de confiança mútua que supere esse quadro que havia no passado. Segundo ponto é a própria questão de como é vista a profissão de corretor de imóveis. Eu me recordo que no último Summit em 2025, nós fechamos aqui com o professor Clóvis de Barros e a gente estava numa sala perto daqui e ele foi perguntado por um palestrante sobre se a gente tivesse que priorizar uma medida, uma mudança, uma meta para mudar no Brasil, o que mudaria? Ele disse assim, a gente precisa pagar melhor os professores precisam ser ressignificados, precisam ganhar melhor. E vocês são um exemplo disso, disse o professor Clóvis, porque os corretores de imóveis conseguiram mudar o patamar deles perante a sociedade. Deixou de ser essa profissão de que vai pra lá quem não deu certo na vida, como se dizia, né, no passado, para ser um lugar de oportunidade, um lugar valorizado, respeitado. Então, o movimento que você estava vivendo na tua empresa, na tua família, também tinha um contexto e um ambiente favorável, com muitas, imagino também, com outras Raquel vivenciando essa mesma dor lá ao assumir o negócio da família. Com certeza, né? E aí a parte do digital também influenciou muito isso, né? Então, a questão dos influencers e das pessoas colocarem a cara lá na câmera e irem contando a vida delas também facilitou muito isso, né? Passou-se a ser também uma oportunidade, até porque a gente está falando de valores muito altos, né? A corretagem, a gente fala de honorários de corretagem que são valores consideráveis. Ainda mais comparado se você, mesmo comparando com a advocacia, medicina, são valores extremamente relevantes se o profissional souber trabalhar direito, entendeu? E para as mulheres também tem uma questão, né, da de ser da flexibilidade, ser um perfil aderente, especialmente para, por exemplo, mãe solo, né, que tem uma dificuldade de agenda, acaba sendo um campo de oportunidade, né? Porque você não fica ali fechado, né? Mas com relação a essa questão também da confiança, esse daí foi o valor número 1, entendeu? Desde do dia 0. E aí tem a questão até porque a gente é muito forte na questão da cultura, a gente bate muito nessa tecla. E aí a gente tem um slogan que é o Soul Pater, né, que é a Alma Pater. E o Pater é justamente pai em latim. Sim. Que foi do porquê que tudo começou, de onde tudo começou. Já chamava Pater antes da Remax? Não. A imobiliária tinha o nome do meu pai.
Era Marcos Cirqueira Imóveis. Marcos Siqueira. Isso. E aí, quando eu resolvi assinar o contrato de franquia, você não pode ter Remax e o nome próprio de alguém. Sim, tem que ser um nome fantasia. Tem que ser outro, Não pode ser um substantivo, nome não pode ser um próprio. substantivo próprio, Aham. exatamente. E aí, o regional falou, olha, não pode. E tava assim, tudo certo. Falei, encaixa, dá pra eu fazer, gostei do modelo, faz sentido, bate com o meu propósito, vai ser lindo. Aí eu falei, então, a gente tem um problema, porque como é que eu vou tirar o nome do meu pai da imobiliária, sendo que isso aqui tudo é por conta dele? Eu falei, eu não tenho condições, não é ego, não tem nada a ver com isso. Sim. É uma história de vida. E aí ele olhou pra mim e falou, Raquel, calma, a gente vai achar uma solução. Eu falei, não, tudo bem, tô calma. Aí passou uns 2 dias, ele me mandou mensagem 10h30 da noite e falou assim, Raquel, eu tava quase dormindo e pensei num nome, vê o que você acha. Aí ele falou, o Pater e latiu. Eu falei, tá fechado. Bora. Vamos nessa. E aí foi assim que começou. Eu comecei sozinha durante esse período da pandemia. Comecei em março. A agosto eu tava com 12 corretores. E aí eu contratei o Pedro, que hoje é um dos meus sócios. O E Pedro, aí, você já contratou ele como líder de uma... contratei ele como... É porque lá chama broker, mas Sim. como se fosse um diretor. Certo. Responsável por essa área de vendas, é isso? Isso, e também porque ele é muito bom nos treinamentos. Tá. Então ele ficava tocando muito a parte que até hoje, a parte de treinamentos é toda dele. Pois é, você falou sobre o quanto a cultura é muito forte, né? Isso foi algo que nasceu depois desse movimento com a Remax ou vocês já traziam isso anteriormente? Já tinha essa visão de que a cultura era algo fundamental? Eu já tinha a visão de que a cultura era algo... Eu tinha a visão de que os valores eram inegociáveis, porque sempre foram na minha vida. Mas a questão de cultura a gente foi construindo. Tanto que, no meio do caminho, a gente teve alguns percalços. Então, em 2022, por exemplo, a gente estava com quase 50 corretores. Entre corretores, né, quase 50, força de vendas. E aí a gente foi para uma convenção da Remax. E aí eu voltei e falei, Pedro, a gente tá com a nossa cultura toda errada. Ela não tá um pouco errada. Ela tá toda errada. Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, eu tô com uma ideia maluca na minha cabeça e eu preciso ver se você topa. Nisso ele já tinha acabado de virar meu sócio. Aí ele falou, qual é? Eu falei, vamos mandar todo mundo embora e vamos começar de novo, porque a cultura que tá aqui, a gente não vai conseguir mexer com essas pessoas. Resetar o sistema. E aí a gente mandou 40 e poucos corretores, a gente desligou, ficamos com 5 pessoas, eu e ele. E aí agora a gente falou, agora a cultura vai ser exatamente essa. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro que eu já tô pensando aqui, quando você voltar do Summit, o pessoal que vai ouvir lá do time vai falar assim, toma cuidado. Não, mas essa história eu conto frequentemente para eles entenderem que de fato a gente dá valor à nossa cultura. Sim. E isso é o que dá segurança para eles. Mas hoje. aí vamos lá, entendi, mas acho que vale a gente talvez contar um pouco mais desse episódio. Porque assim, existia uma cultura estabelecida, né? Não é que não tinha cultura, existia uma cultura. E aí é o ponto, né? Assim, as pessoas falam, mas eu não desenhei uma cultura, a minha empresa não tem cultura. Aí é que tá o erro. Toda empresa tem cultura. Tem. Ou você define qual é a cultura, ou ela vai ou ser ela definida, vai ser né? Exatamente. Pelos valores e falta deles, né? E falta deles. Exato. E o que você identificou como crítico, assim, para você entender, em termos de comportamento, perfil das pessoas com quem você trabalhava, a ponto de tomar essa decisão que pode parecer drástica, né? De demitir todo mundo. Vamos lá. Que hoje são os nossos valores, né? Honestidade. E esse não existia ninguém... Não tenho nem provas para falar, era uma pessoa desonesta. Não. Sim. Só que a gente não tinha a cultura da colaboração. A gente não tinha a cultura da parceria, dos resultados crescentes, de estar pensando nessa evolução, de se importar com o cliente, que hoje a gente chama de atenção às pessoas. Então a gente não tinha nada disso. Tava cada um ali vivendo de forma independente, com um ambiente cheio de fofoquinhas, que não tava levando ninguém a lugar nenhum.
Sim. Entendeu? Por mais que existisse uma produtividade, na nossa visão não era algo sustentável nem que a gente queria levar, porque eu não queria uma empresa que começasse a ter uma competição interna. Sim. Não é o que eu acredito, entendeu? Eu acredito que as pessoas vão crescer e quanto mais elas se ajudam, mais elas crescem. E esse foi o grande lance. E foi isso que aconteceu. Nesse ano de 2022, nosso faturamento, obviamente, deu uma caída, mas desde então ele só vem subindo. Ficou estabelecida a cultura forte, tanto que ano passado aconteceu um outro episódio bem interessante. A gente tinha uma corretora, era muito boa. E ela tinha faturado em 2024 R$700 mil de comissão. Só de comissão. Que é um valor relevante. E ela era a nossa corretora número 1. E aí ela fez um por fora e ela saiu da nossa cultura. Então a gente descobriu o ocorrido em janeiro e aí a gente tirou ela, chamou a equipe, falou, olha só, aconteceu isso, a gente tá tirando essa pessoa. A gente sempre falou que o que importa pra gente não é o quanto a pessoa fatura, mas é o quanto que ela tá alinhada com a nossa cultura. E então a gente tá vindo trazer esse esclarecimento para vocês. E tem um outro ponto importante que é, a gente tinha acabado de apresentar as metas do ano. E aí a gente falou, olha, então as nossas metas sempre foram desenhadas com base em números. Como a gente tá tirando a pessoa que mais faturou, a gente vai ter que fazer um ajuste da meta para que ela seja real. Sim. E aí foi muito legal o que aconteceu. O time todo falou, não, vocês não vão mexer na meta, a gente vai bater a meta, porque agora a gente acredita mais ainda no que vocês e no que a gente está construindo. E era uma meta já ousada. Sim. E aí eles conseguiram passar 10% da meta que a gente tinha colocado. Então, é por isso que pra mim a cultura tem que estar clara e tem que ser transparente. Esse exemplo é muito eloquente, né? Porque, assim, quem é que topa demitir o seu melhor ou um dos seus melhores vendedores? Porque, assim, vamos combinar, né? Que na teoria a gente ouve isso há muito tempo. A competência fala mais alto, né? Ou melhor, o comportamento fala mais alto, o comportamental tem que ser o principal ponto de fit na hora de avaliar um candidato. Mas a gente sabe que quando chega nesse momento da decisão, tu precisa estar muito convicto e firme dos teus valores para poder topar, abrir mão de alguém que você sabe que vai trazer receita. E aí, só que aí isso cobra um preço. Né? Isso cobra um preço, porque a equipe não é boba, a equipe sabe o que está acontecendo. E se esse comportamento, a linha entre ser penalizado e ser percebido como benefício, né? Como ser entendido como algo virtuoso, daqui a pouco isso está inspirando outra gente do time a fazer o mesmo. E aí vocês fazem essa decisão, abrem mão dessa profissional que tinha seu valor em termos de performance, mas Sim. que faltava um alinhamento com o aspecto, né, cultural. Isso gera um sangue nos olhos no time que talvez não tivesse por outra razão. Não ia. Porque eles aumentarem 10% a meta que a gente já tinha colocado, isso era inimaginável em janeiro. Que foi quando tudo aconteceu. Era inimaginável. Mas foi isso. Depois vários corretores, eu conversei com eu já tinha comentado com a minha esposa, ou eu já tinha comentado com o meu marido, e todo mundo falou, não, eles não vão tirar porque é a corretora número 1. E aí quando vocês chegaram e tiraram, nem eles acreditaram. Falavam, realmente você tá certa, ou vocês estão na empresa certa. Realmente é isso que vocês falam, entendeu? Então tudo que a gente prega, a gente conseguiu concretizar ali. E isso para as pessoas é o que importa. Exato. E a empresa vive das pessoas. Então você precisa ser coerente com quem você é. Eu gosto muito desse exemplo, primeiro porque, voltando, né, aqui no que você disse anteriormente, desse reset que você dá lá no time depois de participar de uma convenção, como aqui membro de uma empresa que é a Cúpula, que apoia também o mercado imobiliário, realizando eventos como o Cúpula Summit, que é esse que a gente está aqui. Já ouvi algumas vezes histórias como essa, talvez não tão intensas como vou resetar a empresa toda e demitir todos os corretores, mas isso de que aquilo que a gente aprende aqui no evento tem potencial
potencial de transformar a nossa realidade lá, né? Então, quero aproveitar aqui a oportunidade, você que está nos ouvindo, e dizer que a Cúpula segue tendo uma agenda de eventos e treinamentos ao longo desse ano, te convidar a conferir esses treinamentos aí lá no nosso site. Vamos ter treinamentos para gestores de imobiliárias de vendas, de locação. Temos uma imersão agora de lançamentos no mês de junho também especializada nesse segmento. Então, você viu aqui o poder que a educação tem, né? Que o network, o aprendizado tem para transformar as empresas, que é o propósito da Cúpula, e então eu te convido a conhecer aí a nossa agenda de eventos e treinamentos. Bom, eu queria agora, Raquel, tô adorando aqui a nossa conversa, aprendendo muito, ouvindo muitas histórias, mas eu queria entender um pouco o raio-x da tua operação hoje, né? Hoje, a Remax Pater tem a operação de vendas e tem a operação de locação. A gente falou muito aqui da unidade de vendas, que imagino que é onde foi mais intenso, né, esses ajustes. O que cada área representa hoje para a empresa? Hoje a gente são duas agências, né? Então eu tô com duas imobiliárias, uma com um sócio, outra com mais 2 sócios. E tem o departamento de locação. Mas são duas unidades de negócio separadas, então, assim, empresas separadas. Você tem sócios distintos nessas empresas. Isso, né? Tenho eu e o Pedro na eu, o Pedro e mais 2, que é a Maria e o Abraão, na segunda agência. E tem a parte da locação. Então, essa é a estrutura, né? Mas hoje a parte de vendas já representa 75% do faturamento. É bem expressivo. É bem expressivo. E é curioso também que é um movimento contrário do que muitas fazem, né? Geralmente começa-se com vendas e a imobiliária vai abrir uma operação de locação, né? Vocês fizeram Eu fiz o caminho movimento inverso interessante. Como é que tá hoje esse time, né, de vendas, assim? Quantos são os corretores e quais as lideranças que você tem nessa unidade? Isso. Apesar de serem 2 agências, a gente centralizou tudo. Então, ao todo, hoje a gente está com 45 corretores. Uhum. E aí somos 3 apesar de serem 4 só, são 3 leads, porque um atua só como corretor. Então, a gente tem o Pedro, que fica na parte de treinamentos, que é o que a gente bate muito nessa tecla. Então, a gente tem uma esteira de treinamento que ela serve para os corretores que estão iniciando e ela serve de reciclagem para os corretores que já estão. Certo. Que foi um modelo muito parecido, porque eu me formei na Universidade de Brasília. Então, era bem parecido, o que a gente desenhou hoje lá na Pater é bem parecido com o que funcionava na universidade. Então, a gente tem um dia de treinamento o dia todo, só que separado por matérias. Uhum. Então, o corretor iniciante é obrigatório que ele faça todo o treinamento, que é uma vez por semana. E aí, o cara que não tá tão bem na parte da captação, ele volta e faz só aquela matéria no dia específico que tem. Então, esse é um ponto que a gente trabalha bastante, que é o de treinamento. E aí eu tenho a Maria, que é na ponta do recrutamento, então ela que tá ali coordenando toda a parte de entrada de novos agentes, e eu que fico na parte de negociação, jurídico e financeiro. E a gente não trabalha com gerente. Não trabalha com gerente? Não, a gente tem 43 corretores e a gente não tem gerente. Porque é isso, a gente acredita na independência do corretor. Ele precisa entender que ele vai precisar ir evoluindo. E aí é um modelo também um pouco diferente do tradicional. Bem diferente. Como pelo menos para esse volume, né, de corretores. Como é que ficam as rotinas de liderança mesmo, né? Como é que vocês se dividem no acompanhamento e quais que são as rotinas que vocês têm desse time? É isso, o Pedro fica com a parte a gente tem na segunda-feira o alinhamento com todo o time, então toda segunda-feira de 10 a meio-dia a gente tem alinhamento com eles. E as 3 lideranças participam? Isso, as 3 participam. Então ali a gente volta na questão de missão, visão, valores, a questão de cultura e temas específicos do que a gente está precisando, que a gente viu na semana anterior. Toda segunda? Toda segunda-feira, sem falta. Inegociável? Inegociável. Faça sol, faça chuva e tal. Os treinamentos que são na quarta-feira, nessa divisão, né? Que eles conseguem tanto os iniciantes quanto o de reciclagem. E aí, uma vez por mês, eles têm uma reunião individual com a gente. Ou comigo ou com o Pedro. Uhum. Que aí a gente vai tratando 1 a 1, né? Sim. Para desenhar a estratégia dele. Imagino que esse modelo
demanda um perfil muito específico do teu vendedor, né? Do teu corretor, porque se a gente for olhar um corretor que está habituado ao modelo de responder a um gerente na imobiliária, talvez haja um choque aí, né, no início. E aí isso é uma coisa que a gente alinha na hora do recrutamento. Então, assim, a primeira coisa que ele precisa entender, se ele quiser entrar na Remax, é que ele é um empresário. Certo. O que está acontecendo ali, na hora que ele fala, eu vou ser corretor aqui, eu estou abrindo uma empresa aqui junto com a empresa de vocês. Por quê? Porque vocês vão acelerar a minha empresa. Então, o meu sócio até brincar, a gente é uma incubadora, uma aceleradora de imobiliárias. Porque são mínimo, cada corretor é uma imobiliária. Cada corretor precisa cuidar do seu estoque, dos seus leads. Então, e aí esse é um outro pensamento disruptivo, porque a gente não está falando de funcionário. Que é o que acaba acontecendo muito quando você tem um sistema de gerente. O cara, eu tenho que obedecer essa ordem. Não, eu preciso de uma pessoa que tenha cabeça, que tenha mentalidade de empresário. Até porque ele precisa investir junto comigo no negócio. Isso é muito interessante, porque a própria ideia de recrutar um potencial empresário já me parece contraditório, porque se ele tem um perfil de empresário, ele não vai ser recrutado, ele já vai estar empreendendo, mas a questão é que vocês pegam esse cara antes, né? Talvez num estágio anterior. Não, eu tenho vários corretores que empreenderam a vida toda, quebraram 1, 2, 3 vezes e agora são um dos meus melhores corretores. Os meus melhores corretores hoje... Nenhum era do mercado imobiliário. Nenhum era do mercado imobiliário. E a gente está falando de corretores de 2, 3 anos. Quando você fala que eles empreenderam, quebraram várias vezes, foram em outros negócios que eles tentaram. Outros nichos, outros ramos. Isso, inclusive, então, é algo que é valorizado no currículo dele. Extremamente! Se o cara falar, eu já fui empresário, procura-se quem faliu a empresa. Porque é o cara resiliente. Porque pra você estar no mercado imobiliário, você tem que ser resiliente. Sim. Você não pode ter medo de não. Você não pode desistir na primeira caída. Não, o mercado imobiliário, ele te dá muito retorno, mas ele te exige muito. Sim. Não é pra qualquer um. Muito bom. Me fala um pouco mais sobre o perfil dessas pessoas, assim. Então, já sabemos aqui que são pessoas que são resilientes, né? E aqui a gente está falando de novo, né, de um indicador comportamental e que todos os indicadores que são comportamentais são mais difíceis de ser aferidos. Mas você já deu uma dica aqui. Olha pro currículo de falência que ele teve lá, quanto CNPJ esse cara já baixou. Vou te falar, e aí, isso quando você olha na rede, porque a gente tem os números da rede da Remax Brasil, os corretores que estão lá em cima, eles vieram de outros negócios. Sim. Muitos dos empresários que hoje a gente tem como referência, bem-sucedidos, também passaram por baixas, né? Por empresas, empreendimentos que não deram certo. Isso é normal, é isso que mostra a pessoa resiliente, a vida é cíclica. Uma hora você tá embaixo, uma hora tá em cima, o que vai te diferenciar é se você sabe levantar. E aí eu quero voltar para um tópico que a gente falou aqui, que é a cultura, que você disse que é algo fundamental hoje na Remax Pater, a ponto de que quando isso entrou na tua cabeça, você já tomou a decisão logo de fazer uma limpeza, né, começar de novo essa operação. Você tem, então, essas 2 unidades com sócios distintos, inclusive, né, nessas operações. Como é que faz para manter uma cultura coesa quando você, inclusive, tá ali como sócia de sócios diferentes, né? Do negócio. Na verdade, tem eu e o Pedro e tem eles 2, né? Então, isso já facilita. E quando eles entraram por conta da nossa cultura, porque eles já conheciam como a gente trabalhava e esse foi o grande ponto. Então, isso facilita. São muitos ajustes, então, semanalmente a gente tem que sentar para conversar, para trocar a ideia. Sim. E a equipe, como os treinamentos são todos na primeira unidade, em uma das unidades, e é tudo... Como a gente centralizou essa gestão, fica mais fácil de eu manter a equipe com a mesma cultura. Porque internamente, por exemplo, eu não tenho diferenciação de agência. Eu tenho um ranking para todo mundo, é o mesmo ranking, entendeu? Então a gente deixou isso de forma unida para que facilite a cultura. Quando a gente olha essa ideia da imobiliária como uma plataforma que provê serviços, né, para o corretor em alguma medida, né, que está ali para amparar e apoiar o trabalho do corretor, me chama a atenção que
as figuras de liderança, né, nesse modelo sem gerentes que vocês têm, estão ali olhando para educação, gestão de pessoas e você na parte financeira. Tecnologia entra onde? Porque hoje a gente olha muito para isso e me parece que esse é o ponto em que boa parte dos gestores estão, para o qual boa parte dos gestores estão olhando e procurando diferenciar-se para oferecer para o seu time, né? Onde é que entra a tecnologia nesse tripé aí? Eu acho que tecnologia vai ser sempre meio, nunca vai ser fim. Certo. Então eu consigo, por exemplo, hoje o Pedro está criando uma IA para ajudar a gente a ler os nossos números da imobiliária como um todo. Então vai ser sempre isso, é sempre um facilitador. A gente está estudando para que a IA faça um primeiro atendimento, mas para que ela passe rapidamente para o corretor. Porque quando eu estou falando de mercado imobiliário, eu estou falando de negócios entre pessoas. Então, se eu coloco de maneira deliberada uma inteligência artificial aqui no meio do caminho, eu perco isso. E o mercado imobiliário é de confiança, eu preciso desse Sim. olho no olho. Eu consigo facilitar alguns processos, mas é facilitar alguns processos, vai ser sempre o meio. É nessa linha aí que eu vou. Eu acho que ele vai adiantar algumas coisas que a gente tem que estar atento, mas a gente não pode achar que é o que muita gente tem medo, que vai substituir o corretor. Isso não. Isso nunca vai acontecer. Vai substituir o corretor que é robotizado. Esse daí tá... Sim. Esquece, tá Me morto. parece até que essa discussão já foi. caminha para ser superada, né? Acho que isso aí já passamos dessa página. Queria que você comentasse também sobre esse experimento, né, desse desenvolvimento da cartilha para o corretor. Falamos aqui sobre como o treinamento é algo central dentro da operação da Pater. E aí, imagino que para isso a gente tem alguns recursos, né? Vocês acabaram desenvolvendo alguns materiais. Isso. Como a gente sempre focou muito nessa questão do treinamento, o que acabava acontecendo? Eram sempre treinamentos presenciais com slide, mas a gente não tinha um material didático. E aí, o que acontecia? O corretor ia, a gente dava o treinamento, daqui a pouco ele... Mas eu não sabia disso. E aí a gente, cara, não é possível. Então vamos fazer um material, porque vai estar escrito e a gente vai falar, não, você olhou a página tal. Você rubricou ali. Então aí a gente foi e criou essa cartilha do corretor, que é em formato de fichário, porque se a gente precisasse adicionar alguma coisa, era só eu tirar as folhas ali e adicionar o material. E aí, quando ficou pronto, assim, meu sócio, ele também é designer, né? Ele é publicitário e designer. Então ficou linda. E aí a gente foi e mandou pro CEO da Remax Brasil pra ele ver o material. E aí ele ligou pra gente e falou, eu quero que vocês venham aqui em São Paulo. Eu gostei muito do material, queria aproveitar e fazer uma reunião com vocês aqui em São Paulo. A gente, tá. E aí fomos lá pra São Paulo e ele falou, eu queria usar essa cartilha na Remax Brasil. Apenas. Exatamente. E aí o nosso material virou a cartilha oficial da Remax Brasil, a cartilha do corretor. Perfeito. Então foi muito legal, mas surgiu dessa dor. Dessa dor de sistematizar, né, esse exatamente. conhecimento e de repetição, né? Porque não é lá um treinamento de onboarding que tu faz no início que dá conta de manutenção, né, dessa conduta. Não. Então a gente tem a gente tem o de onboard, a gente tem um material impresso ou digital, mas é um material, e a gente tem o de reciclagem. Então ali, e aí é isso, aí agora o resto é ir ajustando. Não, mas eu não sei como faz. Sim, mas você fez o treinamento? Eu tenho lá que você fez o treinamento. Você já olhou a cartilha? Não, já olhei a cartilha. Não, então você volta pro treinamento e faz a reciclagem, vamos ajustar. Então, é isso que a gente acredita, porque não tem jeito, é você ir evoluindo e é treinamento constante, até porque tudo muda, né? As coisas vão evoluindo também, então a gente precisa ir se adaptando. Perfeito. Raquel, para finalizar, queria te ouvir, estamos aqui diretamente do Estúdio Imob Report, dentro do Cúpula Summit 2026, dos conteúdos que você já viu, das conversas que você já teve. O que você já leva desse primeiro dia aqui de Summit para aplicar lá na Remax Pater? Esteja presente. Isso cada vez tem feito mais sentido, principalmente porque até que você brincou, não, isso aqui eu não posso, porque isso aqui é quase que um roubador de alma, né? Quando você vê, você já foi e não tá mais ali. Então, esteja presente quando você estiver no local, esteja de fato presente quando você estiver conversando com o corretor, esteja presente quando você estiver
conversando com o cliente, esteja presente. Quando você estiver com os seus filhos, esteja presente. Acho que isso daí vai fazer toda a diferença. Foi um grande insight. Raquel, quero te agradecer por estar aqui conosco. Um prazer te conhecer, a tua história. Ansioso para conhecer pessoalmente lá a unidade de vocês em Brasília, uma cidade que eu gosto muito. Muito obrigado por participar conosco aqui do Modo Avião. Eu que agradeço e as portas da Pátria estão abertas para vocês. E a você que nos acompanhou aqui, eu lembro que este é um episódio gravado diretamente do Estúdio Imob Report no Cúpula Summit 2026. Ao longo das próximas semanas você terá mais episódios gravados diretamente daqui. Se você gostou desse episódio, comente, compartilhe, manda aí para o seu time. E nos vemos de novo na próxima semana com mais um episódio do Modo Avião. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipimob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.